Olá pessoal, e aí? Vamos desbancar a astrologia de uma vez por todas? Pois é, gente, o objetivo desse vídeo aqui é refutar a astrologia. Então a minha ideia aqui é derrubar a astrologia. É claro que não sou eu que vou derrubar a astrologia, eu vou demonstrar aqui para vocês como a astrologia já foi derrubada, como a astrologia não faz o menor sentido, não tem o menor embasamento científico e mais do que isso a gente pode provar que ela não funciona. Vai ser algo mais ou menos na linha do vídeo que eu fiz sobre homeopatia, que particularmente é o meu vídeo que eu mais gosto, embora não tenha feito tanto sucesso assim. E agora vamos falar de astrologia então, chega de ficar protelando adiando esse assunto, bora lá. É claro que eu não vou poder entrar detalhadamente no assunto, explicar exatamente todas as ramificações da astrologia, exatamente como ela funciona em suas diversas ramificações. Algumas coisas vou passar aspectos gerais aqui e vou me ater mais ao que eu quero, que é como refutar a astrologia. Então existem alguns ramos diferentes da astrologia, mas todos esses ramos se baseiam no seguinte princípio. Então esse é o princípio da astrologia. A personalidade e o destino de uma pessoa, grupo ou nação são governados pelas posições dos astros no momento em que essa pessoa nasceu. Não quero comentar muito sobre a história da astrologia, mas vale dizer que ela nasceu mais ou menos ali na Babilônia, aproximadamente em 3000 a.C., ou seja, tem mais ou menos 5000 anos de idade, claro que foi sendo modificada com o tempo. Então a primeira coisa que a gente pode levantar aqui para tentar argumentar, discutir sobre a astrologia é qual é o mecanismo de ação. Por qual mecanismo os astros, a posição dos astros no céu visível no momento do meu nascimento vão reger a minha personalidade e o meu destino. Por qual mecanismo de ação? Então existem algumas propostas. Uma das propostas é a simples ação gravitacional. Ora, já que o Sol e a Lua têm a influência gravitacional suficiente para alterar as marés do planeta, veja o raciocínio, e nosso corpo é feito de 70% de água, então a ação gravitacional desses astros tem ação também sobre nós. Infelizmente, tanto as teorias gravitacionais de Einstein, quanto de Newton, quanto o eletromagnetismo de Maxwell mostram matematicamente que a influência gravitacional dos astros sobre nossos corpos é absolutamente desprezível. Um obstetra que está performando um parto, o corpo dele tem mais ação gravitacional sobre o bebê que está nascendo do que Marte, por exemplo. Embora Marte tenha uma massa muito maior, está muito longe. A influência da gravidade do obstetra acho que é 6 vezes maior do que de Marte. Então, absolutamente descartado esse mecanismo. Alguns astrólogos afirmam ainda que é algum efeito ou força desconhecido pela ciência que independe da distância. Então, não importa a distância que Marte, o Sol estão, ou as constelações, é algum efeito que não depende da distância que vai influenciar. Só que isso gera um problema maior do que solução para a astrologia. Se é um efeito que independe da distância, por que só os astros visíveis a olho nu é que influenciam na vida das pessoas, na personalidade? Por que não considerar outras galáxias, buracos negros, quasares e tantos outros astros que existem por aí, muito maiores e muito mais luminosos talvez, com grande complexidade, grandes nebulosas, pulsares? Por que não considerar eles e considerar apenas astros visíveis ao olho nu? Então a distância, esse efeito astrológico independente da distância não faz o menor sentido também. Se isso fosse verdade, será que um horóscopo que ignora, por exemplo, o centro da nossa galáxia estaria realmente completo? E é claro, a questão da luminosidade também podemos descartar, porque embora as constelações do zodíaco sejam visíveis a olho nu, existem vários planetas, Urano, Plutão, que não é mais planeta, Netuno, eu acho, não são visíveis a olho nu e estão no zodíaco, não estão também na astrologia, no horóscopo. Eu só quero lembrar, gente, que tudo que eu falar para vocês agora terão links e referências bibliográficas, inclusive, aí embaixo.
vou tentar trazer o maior número de informações científicas para esse bate-papo aqui, que é para realmente derrubar de uma vez por todas a astrologia. Então, inclusive, referências bibliográficas estarão aí embaixo. A maioria dos astrólogos consideram todos os planetas na hora de fazer suas previsões, de influências, de futuro e o caramba. Antigamente, não se usava nem Plutão, nem Urano, nem Netuno. Só depois que se descobriu esses planetas é que começaram a usar nas previsões. Então, como é que funciona isso? Os planetas só influenciam depois que a gente sabe que eles existem? Antes disso não influenciavam. Será que quem desconhece a existência de planetas e da própria astrologia é influenciado pela astrologia, por esses astros? Não, nós temos estudos mostrando que não. Na astronomia, a observação de anomalias nas órbitas dos planetas conhecidos levaram a esses astrônomos a pesquisarem o que é que está acontecendo, por que essas anomalias estão acontecendo. Geralmente tem algum objeto influenciando nessa órbita, nesse movimento. E foi assim que foram descobertos os outros planetas, como, de novo, Urano, Netuno e Plutão. Se a astrologia é tão completa assim, será que anomalias na astrologia antiga não apontariam também para a existência desses planetas que a gente não conseguia ver a olho nu, que a gente não conhecia? O que é o signo solar? O que é o seu signo? O que isso significa? Significa aonde o Sol nasceu em relação a determinada constelação no dia que você nasceu. Claro que você não enxerga a constelação porque está de dia quando o Sol nasce, mas a gente sabe que ela está lá e ela tem uns limites determinados pela Organização Internacional de Astrologia, alguma coisa assim, e o Sol nasce, por isso que a gente estabelece, né, essas 12 constelações do zodíaco. Então está dividido lá nos 12 períodos do ano em que a pessoa nasce. Só que a Terra tem 3 movimentos: rotação e translação, que eu tenho certeza que vocês estão familiarizados, e um movimento chamado precessão. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que é o movimento de precessão. Imagina que esse aqui é o eixo imaginário da Terra, essa caneta. Então a Terra está aqui em volta, tá? Esse aqui é o Polo Norte, esse aqui é o Polo Sul, e está aqui o nosso planeta inclinado em relação ao eixo de sua própria órbita, né? Está girando em torno do Sol nessa órbita aqui. Então ele tem em girar em torno do Sol, que é a translação. Ele gira em torno do seu próprio eixo, que é a rotação. E tem um terceiro movimento chamado precessão. Esse eixo aqui, eu vou exagerar só para mostrar como é o movimento. Esse eixo imaginário aqui, ele gira assim, como um peão que está balançando. É um movimento muito lento, que para completar demora um pouco mais de 5.000 anos, mas ele tem esse movimento. O que isso significa? Que o céu que a gente enxerga, ele vai mudar conforme essa posição do eixo imaginário da Terra. E acontece que no tempo que foi determinado os signos do zodíaco, as datas dos signos do zodíaco, esse eixo de precessão já andou, essa movimentação aconteceu e os signos não acontecem mais nas datas que aconteciam antes. E aí, quando você nasceu, muito provavelmente o Sol não estava no signo que a astrologia diz que estava. Astronomicamente falando, não estava mais. Mudou por causa do movimento de precessão da Terra. Eu vou colocar uma tabela aí na tela, uma imagem, para vocês verem a diferença de como a astrologia, que parou no tempo de Ptolomeu lá, diz quando são os signos do zodíaco, e agora como a astrologia mostra aonde o Sol está nascendo mesmo em cada época do ano. Então talvez você nem seja do signo que você acha que você é. E graças ao movimento de precessão também, o Sol começou a nascer numa 13ª constelação agora, que é Ofiuco, não é esse o nome? Então, e aí, a astrologia considera isso ou não? Tem gente que quando nasce o Sol está nascendo na constelação de Ofiuco. Você conhece alguém aí do signo de Ofiuco? Eu não conheço. Muito bem, explicado um pouco da astrologia e um pouco da sua confusão, eu queria passar agora para os experimentos que nós temos. Então, quais são as evidências empíricas sobre astrologia, que a gente tem? Eu quero começar comentando, acho que o nome, na minha opinião, o nome mais importante na história de desbancar a astrologia, que é um cara chamado Bertram Forer, um psicólogo, que realizou pelo menos o primeiro estudo conhecido em grande escala a esse respeito. Qual foi o primeiro estudo do Forer? E eu vou falar por que ele é tão importante. E eu vou voltar nele depois, mais pra frente nesse vídeo. O Forer, ele dava aula numa universidade e ele
virou para os alunos dele, para vários alunos, eu não lembro quanto, acho que algumas centenas de alunos, e falou: olha, nós estamos recebendo aqui na universidade um grande astrólogo, um cara que manja muito de mapa astral, fez uma propaganda. O que a gente gostaria de realizar um experimento e gostaria que vocês fossem voluntários, e nós gostaríamos então que vocês colocassem aí numa folha de papel seu nome completo de batismo, a data que você nasceu, a hora exata em que você nasceu. Entrega pra gente, a gente vai conversar com esse astrólogo, ele vai fazer um mapa astral de todos vocês e vai traçar o perfil de personalidade de vocês. Vou devolver esse perfil para vocês e eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 5 nessa descrição, sendo 0 tá horrível, não parece nada comigo, e 5 é excelente, exatamente como eu sou, para nos dizer qual é a margem de acerto do cara. Muito bem, ele recolheu todos os dados dos alunos e devolveu logo em seguida, né, algum tempo depois, uma semana, 2, não sei, esses perfis para os alunos. A média entre 0 e 5 foi de 4, deixa eu ver aqui, foi de 4,26, quer dizer, chegou aí a 90% de certeza de que aquela descrição era dele mesmo. Só depois o Bertrand Ford revelou que não existia astrólogo nenhum e que todo mundo tinha recebido exatamente o mesmo texto, era uma cópia. Bertrand Ford desenvolveu um texto baseado em mapas astrais, ele pegou frases de mapas astrais, montou um texto ele mesmo e tirou tantas cópias quanto os de aluno que participaram do experimento e devolveu. E todo mundo se identificou com aquela descrição como se fosse específica para ele. Esse efeito psicológico é conhecido até hoje como efeito Forer na psicologia. Vou voltar nele mais tarde. Então vamos falar de outros experimentos que aconteceram e que derrubam definitivamente a astrologia. Em 1971, o psicólogo Bernard Silverman, da Universidade Estadual de Michigan, ele fez um levantamento, levantou informações de quase 3.000 casais, 2.970 e não sei quantos casais, e o divórcio de quase 500 casais, de outros 500 casais. Ele comparou esses casais e os divorciados com as previsões de compatibilidade de horóscopo. Então ele pegou o horóscopo de todos eles, mandou astrólogos fazerem mapa astral de todos eles para falar o que era compatível com quem não era compatível com quem. E adivinha, ele não encontrou qualquer relação. Pessoas incompatíveis casam-se e divorciam-se igualmente às pessoas compatíveis. Então, mais uma área que a astrologia falhou. O físico John McGirvin, da Case Western University, estudou as biografias e as datas de nascimento de 6.000 políticos, 17.000 atletas e não encontrou qualquer relação ou correlação entre data de nascimento e profissão prevista pela astrologia. De novo, mais uma falha da astrologia. Um dos experimentos que eu mais gosto de citar, que eu acho mais bonitos, é que foi feito um experimento duplo cego uma vez com astrologia. Se você não sabe o que é experimento duplo cego, volta lá no meu vídeo de homeopatia, que lá eu explico rapidamente o que é. Esse experimento foi proposto pelo físico Sean Carlson, do Lawrence Berkeley Laboratory, Universidade da Califórnia. Como foi feito esse experimento? Presta atenção. Ele convidou uma das mais renomadas organizações de astrólogos de astrologia dos Estados Unidos para participar e eles concordaram. E foi mais ou menos assim. E convidou um monte de voluntários. O que os voluntários tinham que fazer? Os voluntários tinham que preencher uma ficha de descrição de personalidade pré-estabelecida pelos próprios astrólogos. Os próprios astrólogos falaram: nós gostaríamos que a pessoa se descrevesse desta maneira, né, seguindo esses critérios. Então esses voluntários preencheram essas informações, né, imagina você descrevendo sua própria personalidade. As datas de nascimento, horário de nascimento dessas pessoas foram dadas a esses astrólogos, uma comissão de 28 astrólogos. Eles então deveriam fazer um horóscopo dessa pessoa, um mapa astral. Nisso, os astrólogos ainda não viram os voluntários, ninguém sabe quem é quem. Os astrólogos então, aqueles 28 astrólogos, recebiam 3 fichas de personalidade, de 3 voluntários diferentes. E eles tinham aqui na mão deles o horóscopo que eles mesmos fizeram. O que eles tinham que fazer? Falar: olha, esse horóscopo que a gente fez pertence a essa pessoa aqui, ou não, ou a essa, ou a essa. Lembrando que a ficha de personalidade é segundo critérios que eles mesmos estabeleceram. Então é isso que eles tinham que fazer: adivinhar a pessoa do horóscopo deles, bater com
uma das 3 fichas que eles receberam. Para eles deveria ser uma tarefa fácil se a astrologia funcionasse, correto? Se você chutasse, se você pegar 3 coisas e chutar, quais são as suas chances de acerto estatístico? 100% dividido por 3, 33% aproximadamente. Adivinha qual foi a margem de acerto dos astrólogos? Exatos 33%, vírgula alguma coisa. Então não é exato, mas por volta de 33%. Esse experimento derruba de uma vez por todas qualquer tipo de ideia de que realmente a posição dos astros no céu, no dia e hora que você nasceu, corresponde ou influencia na sua personalidade, no seu destino. Mas tem mais. Os astrônomos Roger Culver e Philip Yana publicaram um livro Astrology True or False em 1988. Eles registraram as previsões publicadas de astrólogos bem conhecidos e organizações astrológicas por 5 anos. Eles fizeram um levantamento, um registro disso. Das mais de 3.000 previsões específicas envolvendo muitos políticos, atores e outras pessoas famosas, somente 10% se concretizaram. E essa taxa de acerto é menor do que as opiniões de especialistas nos respectivos assuntos. Então, de novo, capacidade de previsão da astrologia derrubada. Ainda assim, todos esses exemplos aqui são estudos isolados, escolhidos porque são representativos, mas em 1988 foi publicado na revista Experiente uma revisão, um review enorme de vários artigos sobre astrologia que já foram publicados na história, e a conclusão do autor, abre aspas, a astrologia é um grande e vacilante monumento à ingenuidade humana, fecha aspas. Eu não quero desenvolver aqui o chamado efeito Marte, para quem conhece, mas só para quem já ouviu falar, para não vir perguntar e falar que eu esqueci, o efeito Marte não é reprodutível, foi um experimento isolado, com um público tendencioso, acidental, não foi intenção do pesquisador pegar a sua amostragem tendenciosa, mas a gente descobriu que ela é tendenciosa e nunca mais foi reproduzido aquele resultado. Logo, é um resultado não científico, não válido. Isso só para quem conhece o efeito Marte, tá bom? Se você não conhece, não está perdendo nada. Aí vem então os aspectos psicológicos da astrologia. Você vai ouvir muita gente, muitos defensores da astrologia, dizendo que a astrologia tem milhares de anos, sempre funcionou muito bem, sempre descreveu muito bem as pessoas, sempre descreveu muito bem ela mesma. E você vai reparar que estes testemunhos sempre vêm de consumidores felizes da astrologia, porque sofrem do efeito fora, porque gostam das dicas que ouvem dos seus astrólogos e tudo mais. Na verdade, isso tudo só comprova a eficácia do que a gente chama de leitura fria. O que é leitura fria? Leitura fria é um conjunto de técnicas desenvolvidas por mágicos prestidigitadores que pode ter como objetivo ou o charlatanismo ou o mero entretenimento mesmo, como é a maior parte do tempo. A leitura fria pode ter 2 objetivos. Um é fazer a pessoa agir como a pessoa quer que ela haja, e é impressionante, tem alguns vídeos impressionantes no YouTube sobre isso. A pessoa consegue influenciar a outra a agir do jeito que ela gostaria que ela fizesse. Ou fazer a pessoa acreditar que aquela pessoa, o manipulador das técnicas de leitura fria, tem poderes sobrenaturais, conhece coisas sobre a pessoa. Não vou entrar em detalhes aqui sobre as técnicas, mas vou comentar alguns aspectos interessantes da leitura fria. A leitura fria se baseia principalmente na natureza humana. As pessoas são egocêntricas e não têm uma visão realista de si mesmas. Então, a pessoa que está manipulando a leitura fria só precisa dizer o que a pessoa quer ouvir, o que geralmente é muito fácil para pessoas que dominam a leitura fria. Outro aspecto importante da leitura fria é que a pessoa usa um tom de voz e um ritmo de conversa que induz a memória seletiva do seu interlocutor, ou seja, a pessoa não vai lembrar dos erros daquela pessoa e vai se lembrar somente dos acertos. Os acertos é que vão ficar gravados mesmo na memória. Isso induz a pessoa a acreditar que a pessoa só acerta. Lembrando que quem é enganado pela leitura fria não quer dizer que é uma pessoa burra, uma pessoa mais ingênua do que o normal, ou uma pessoa que é facilmente enganável. A seletividade do nosso cérebro não pode ser desligada a bel prazer. Se você está preparado com o seu ceticismo,
você vai ter mais chances de não acreditar. Mas se você é pego de surpresa, mesmo sendo você um cético, e essa leitura fria vem de um lugar que você não espera, você vai cair também. Pode apostar nisso. É muito fácil cair em leitura fria. Mesmo aqueles charlatães da leitura fria, ou seja, que usam a leitura fria para fazer as pessoas acreditarem que ela tem poderes sobrenaturais de verdade, nem sempre estão usando essas técnicas de maneira maliciosa, ou seja, elas estão manipulando as pessoas. Isso é natural para elas e elas realmente acreditam que elas têm algum poder. Então, elas são charlatãs? Elas são, no sentido de que elas estão enganando as pessoas, mas elas estão se enganando também. Muito bem, e um fator bastante comum nas pseudociências é o efeito Forer, do qual eu falei lá atrás. O efeito Forer também é apelidado de efeito Barnum. O efeito Barnum, na verdade, foi o nome que o Forer queria dar em homenagem, acho que a um artista circense, alguma coisa assim, que fazia isso com as pessoas. Mas o efeito Forer, ele é uma característica presente nas pessoas e ele é descrito pela seguinte sentença: as pessoas tendem a aceitar descrições de personalidade vagas e gerais como se fossem única e exclusivamente suas, sem perceber que as descrições se aplicam a quase qualquer pessoa. Esse é um efeito da psicologia conhecido como efeito Forer. E nós temos estudos vários, é claro que depois de Forer, esse experimento de Forer foi em 1948, depois dele vários experimentos foram feitos parecidos, iguais, usando o mesmo princípio, mas de outra formulação. Eu vou citar alguns aqui para vocês verem como é um efeito bastante real e corrobora para o fato de que a astrologia é furada. O francês Michel Gauguelin, que foi o mesmo lá do efeito Marte, caso alguém queira pesquisar, colocou um anúncio no jornal francês oferecendo para fazer horóscopo. Quando as pessoas se candidataram contrataram ele para fazer o seu horóscopo, ele enviou para essas pessoas o perfil de um psicopata assassino, um assassino em série. Ele enviou isso para 150 pessoas. Quando essas pessoas foram entrevistadas mais tarde, 94% delas disseram que sim, que aquele perfil as descrevia absolutamente, corretamente, da forma que elas se enxergavam. Outro pesquisador, Geoffrey Dean, ele inverteu os horóscopos das pessoas, de 22 pessoas. Ele pegou as frases dos horóscopos delas e colocou frases opostas, absolutamente contrárias. E mesmo assim, em 95% dos casos, as pessoas disseram que sim, aquilo as descrevia absolutamente corretamente, que é o mesmo número, a mesma porcentagem de acerto do horóscopo normal. Em outro estudo ainda, esse mesmo pesquisador mostrou que a personalidade de gêmeos idênticos que nascem na mesma hora, no mesmo dia, não podem ser comparadas entre si. Existe uma outra característica humana chamada de tendência para a confirmação ou confirmation bias, que é a característica que a gente tem de ignorar fatos que contradizem aquilo que a gente quer acreditar e reafirme e veja com muita atenção somente os fatos que afirmam, que corroboram as nossas ideias, aquilo que a gente quer acreditar. Isso é inconsciente e seletivo, isso não necessariamente é malícia, é maldade da pessoa. Isso acontece inclusive no mundo científico de uma maneira que faz um cientista projetar uma série de experiências que só tem como comprovar a ideia dele, não vai ter como derrubar a ideia dele. Por isso que o mundo científico, os experimentos todos precisam ser reprodutíveis, não basta um experimento para dizer se aquilo é realmente daquele jeito ou não. Aquilo pode apontar uma tendência, mas a gente vai ter que confirmar. E outro aspecto muito interessante da astrologia é que outras culturas que possuem outras astrologias completamente diferentes do horóscopo solar funcionam também. O horóscopo chinês, que é pelo ano que a pessoa nasceu, funciona muito bem para eles. E aí entra uma outra característica triste. As pessoas começam a se adequar aos perfis que elas acreditam que elas têm, que elas são adequadas. As pessoas começam a assumir essas características. Se a característica de um virginiano é ser organizado, extremamente organizado, uma pessoa virginiana que acredita muito no horóscopo, ela tende a se organizar mais para se encaixar naquele perfil. Tem estudos do horóscopo chinês, assim, que em anos que são muito ruins na China, as pessoas daquele signo que nasceram naquele ano chegam a viver menos. E em anos auspiciosos, positivos, como o ano do dragão, tem uma explosão de natalidade absurda. A astrologia, para concluir, a astrologia tem mais ou menos 5.000 anos de idade e até hoje não foi oferecido nenhum
embasamento, nenhum mecanismo foi proposto, nada, nenhuma evidência, nenhum indício para o fato de que a posição dos astros no céu, no momento do seu nascimento, influenciam na sua personalidade e no seu destino. Enquanto isso, a astronomia, que nasceu junto com a astrologia, saiu de uma terra geocêntrica e foi para o espaço curvo de Einstein nesse mesmo período, com várias evidências, com vários estudos, com vários indícios, com várias publicações revisadas e reproduzidas por outros grupos diferentes. Por que essa diferença? Será que os astrólogos são menos inteligentes? É óbvio que não. Muitos dos astrônomos antigos ganhavam muito dinheiro com a astrologia. O próprio Johannes Kepler era um desses. O cara que contribuiu muito para a astronomia, ele rachava o cu de ganhar dinheiro fazendo horóscopo para os governantes, para nobres e assim por diante. E eles foram capazes de propor várias teorias e hipóteses sobre astronomia, mas nada sobre astrologia. Por que isso? É a pergunta. Muito bem, aqui se encerra o meu vídeo. O que eu quis demonstrar aqui é que existem pseudociências que a gente não tem como testar, que embora não façam o menor sentido, a gente não tem como testar. A astrologia, a gente tem como testar, a gente testou, a gente vem testando há décadas e todos os testes mostram que a astrologia é falha, ela inexiste, ela é só um devaneio, uma crença antiga que não deveria ter sobrevivido tanto tempo. Ela está cheia de furos, cheia de buracos. O zodíaco, como foi descrito por Ptolomeu, já não existe mais, já tem um 13º signo por causa do movimento de precessão da Terra, mas os astrólogos não incluem. Os astrólogos não entram em acordo quais são os limites das constelações para entrar nas eras, era de Aquário, era de Touro, era de não sei o que. Era de Aquário deveria entrar em, acho que em 2600 só, mas os astrólogos dizem que não, que a gente já está na era de Aquário, porque os acontecimentos mostram que a gente já está na era de Aquário. Enfim, começam a ficar lisos, né? Escorregadios, como um sabão, como um peixe fresco. Você não consegue pegar, né? Ele começa a escapar por todos os lados. E a astrologia já foi derrubada, não por mim. Eu estou aqui só para demonstrar o como e quando ela já foi derrubada. Existem links aí embaixo, mas nem tantos links, mas muitas referências bibliográficas das quais você pode ir atrás se você souber procurar uma referência bibliográfica científica. Recomendo muito o Teste Duplo Cego, que foi publicado na Nature, e ler um pouco sobre Bertrand Forer, que eu acho que merece. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Se você gosta do material que eu tenho colocado aqui na internet, dá uma passada no meu projeto Patreon para dar uma conhecida. É uma nova forma das pessoas poderem contribuir com os produtores de conteúdo da internet. Vale a pena pelo menos ver do que se trata.